Bom, pessoal, vamos ver como que a gente faz para salvar, né, as configurações da máquina e a gente recuperar essas configurações depois. As configurações gerais, viu? Alinhamento, margem, tipo se tem color bar, se não tem, tudo é salvo aqui. Tudo a gente tem como salvar. Então, vamos lá, eu vou fazer um atendimento aqui no acesso remoto agora, estou fazendo acesso remoto. Então, com cuidado, por não estar lá perto da máquina, eu vou tomar alguns cuidados. O primeiro, ó, primeira coisa para salvar o parâmetro, a primeira coisa que eu vou fazer é salvar, já que eu não, que eu vou mexer, eu vou recuperar um parâmetro antigo, então pode ser que tenha alguma diferença e fica pior. Então a gente joga esse parâmetro que eu vou salvar aqui, só depois é só recuperar ele, né? Então aqui em Advance, nós vamos em Factory, ó. A senha são 6 números 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abriu essa outra janela aqui, a gente vai em Firmware. Exporta a configuração de firmware. Tá até aqui, mas eu vou salvar, já tem aqui tá na pasta errada. Vou até apagar isso aqui. A outra pasta que eu salvo aqui para ele. Então eu vou salvar com a data de hoje, 26/5/2025. Porque pela data, eu salvando pela data, eu sei qual que tá o mais próximo. Aqui nessa pasta, ó, a gente tem desde a primeira, quando eu liguei a máquina a primeira vez, depois do alinhamento, e agora, como eu estou fazendo a modificação, eu vou salvar outra. Salvei como outra aqui. São duas partes para exportar, tá? Lá em Firmware a gente tem como exportar a configuração, Firmware Configuration e Firmware Configuration Parameter. A gente salva os parâmetros também. 26, 5. Cuidado para não substituir o outro que foi salvo antes, tá? Salvar, ok. Então o que eu fizer aqui, o que eu mexer na máquina agora, tem como eu recuperar e voltar o que estava antes. Aí eu volto certinho, o cliente, mas ficou desalinhado, agora ficou pior, seja o que for que eu mexer, tem como eu voltar e recuperar o que estava quando eu abri, quando eu comecei a mexer na máquina, a trabalhar na máquina. Por acesso remoto, né? Lógico que se a gente tiver pessoalmente no local, a gente isso aqui é claro que vai importar, porque a gente vai trabalhando. De repente a gente quer voltar atrás e começar de novo, então eu sempre salvo, mesmo se eu estiver no local. E aí, mas no local a gente tem que resolver o problema, que pode ser que aconteça de não resolver e piorar. A gente não está vendo o que está acontecendo. Então eu sempre salvo, antes de começar a mexer eu sempre salvo, porque a gente pode voltar atrás. Qualquer configuração que a gente resolva modificar, né? Aí, então agora que está salvo lá, eu posso fazer o que eu achar necessário, fazer um alinhamento, trabalhar a voltagem da cabeça, mudar a eclosão, mudar as configurações de impressão, posso fazer o que eu quiser. Sempre fazendo teste, o cliente aprovou, opa, isso ficou bom, a gente vai lá e salva de novo. Mas o que a gente vai fazer aqui agora, que o cliente pediu para fazer, é recuperar uma configuração, a data antiga. Então a gente vai lá em Advance, avançado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu vou recuperar uma outra configuração que eu já tinha feito para ele. Então aqui, ó, já exportei para salvar, para me resguardar do como está a máquina agora. Eu vou importar um outro, agora é só importar. E o último que eu fiz lá foi esse aqui, ó. A gente tem tá vendo que tem duas datas aqui, 14/5? Por quê? Essa daqui, a primeira, eu fiz quando eu comecei a trabalhar na máquina, né? Antes de começar a trabalhar a máquina,
de fazer os ajustes. E eu coloquei a final, é o jeito que eu trabalho, você pode colocar o jeito que você quiser. Você pode salvar só uma, depois sobrepor a outra, o outro arquivo, aí cada um trabalha do seu jeito, né? Mas esse aqui, ó, esse final é o que é o último que eu fiz, então foi o que eu salvei depois da máquina ajustada. Então, para voltar nessa data, no último que eu fiz lá, é só abrir aqui, ó. Ele vai importar a última configuração. Importado com sucesso. Vem em firmware. Importo também os parâmetros, né? Uau, 14/5. Importando os parâmetros. Importado com sucesso. Só via em Save. Já vai salvar na máquina. E aí aqueles parâmetros que eu tinha salvo antes para o cliente estão todos salvos aqui. E eu estou conferindo só a margem, que às vezes o cliente muda a margem durante o trabalho. E coincidiu aqui, não mudou a margem, então está 40. Então esse aqui é o último que a gente fez lá para ele. Foi importado para a máquina. Agora é só trabalhar. Conferir, né? Lógico, vamos ver se vai dar tudo certinho. Ele vai fazer uma impressão de teste, tudo certinho. E aí, se não der certo, o que a gente vai fazer? Poxa, mas não deu certo, ficou pior. Certamente é porque ele fez um ajuste, ou ele fez um alinhamento. Depois disso, depois que eu salvei para ele essa configuração. Então, poxa, esse agora ficou pior. Então, eu vou lá em avançado. O primeiro que eu salvei hoje, eu vou importar ele. Importar a configuração. Então tem o que eu salvei mais cedo, ó. É só importar ele para a máquina, que aí volta o estado que estava antes de eu abrir o software do cliente. Então, não, mas eu queria do jeito que estava, quero voltar atrás, né? Eu não gostei. Tranquilo, tá salvo aqui. É só a gente voltar o parâmetro que estava antes. Beleza? Eu vou terminar aqui, a gente vai fazer o teste lá ainda, vou ver com ele se está tudo certo. Se tiver tudo certo, aí o que eu vou fazer? Exportar. Novamente vou colocar essa data de hoje de novo. Só como o meu hábito é esse. Vou colocar aqui final. Eu sei que um é o que eu comecei e o outro é depois de ajustado. Beleza, pessoal? É isso aí, tá?